Bem-vindos ao Pode Humanizar, o podcast do Humanizar Instituto de Aprendizagem. Nós estamos aqui hoje recebendo a Lutiane Santos, que é mãe de um dos nossos pacientes aqui, o nosso querido Renato. Isso. E é com grande prazer que a gente recebe você aqui, Lutiane. Nosso Renato, né? Nosso querido Renato, que é um adolescente de 13 anos. E aí temos aqui a mãe do Renato. Muito obrigada por você estar presente conosco, né, Lutiane? Queremos aí ouvir um pouco da tua história, né? Sobre os acontecidos, o desenvolvimento do Renato. Você trouxe muitas coisas assim que nos ajudaram bastante, né, Simone? Enquanto neuropsicopedagogas. E nós ficamos bastante felizes de receber você hoje aqui. Conta um pouquinho, Luciane, só a hora que você for se apresentar. O Renato, ele tem autismo, né? Não, acabei não falando aqui, ele tem autismo. Então, pode se apresentar aí para gente. Eu me chamo Lutiane e eu sou uma mãe de um TEA, né, jovem, um TEA lindo, especial e que mudou, acho que, a minha vida, né? Então, Renato, ele é muito amado, querido, e a gente faz o que a gente pode para que ele tenha uma vida bacana. Isso. E assim, o Renato, ele começou com a gente em meados de março, acredito, né? Por aí, mais ou menos. E assim, veio como um desafio, né, o atendimento por ser adolescente, né? E a gente se surpreendeu bastante com o desenvolvimento do Renato. E muito desse desenvolvimento do Renato está relacionado a essa pessoa que está aqui, né, falando conosco. Então, ela tem uma bagagem muito grande de experiência mesmo, enquanto mãe. A gente está acostumado a ver muitas pessoas falando sobre terapia, falando sobre autismo, e tudo do lado do viés técnico e profissional, né? Então, o conhecimento que a Lutiane traz é um conhecimento de quem vive, né, o TEA diariamente, com todas as suas nuances que tem aí, e ela tem uma experiência muito rica, né, desde o processo aí de identificação. Então, acho que dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse processo de identificação, como que foi aí para você, os primeiros sinais, enfim. Vamos lá. Renato, com 1 ano e 4 meses, né, ele começou com aqueles flapezinhos de mãos, né? E nenhuma mãe quer ver. Não venha me dizer aqui nenhuma mãe que é ótimo ver, porque não é. Sim. E às vezes a gente pensa, não, eu estou vendo coisa demais. Todas as mães pensam assim, não, eu estou vendo coisa demais, eu estou louca. E eu vivi exatamente isso, né? E minha mãe olhava, né? Eu olhava e falava, não, isso vai passar. Vou incluir ele na escola e isso tudo vai passar. Renato foi estudar com 1 ano e 8 meses. E cada dia mais ele tinha mais os flapezinhos. E isso eu olhava e falava, ele não é igual aos outros. Tem alguma coisa. Mas aí ele tinha uma hiperlexia. Ele começou a ler muito jovem. Eu falei, uau, tem um gênio em casa. Uma coisa vai compensar a outra coisa. E aí, com 1 mês e meio, a escola, né, ligou. Né? E daí eu virei e falei, acho que é hora de ir lá, né, e escutar o que eles têm para dizer. Na hora que a escola sinalizou, o que a gente faz como bons pais e mães? Vamos até a um neuro. Escola não fecha laudo. Escola pede ajuda. E daí, Lutiane, é fácil? Não. Porque há décadas atrás, neuro era para doido. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente já tem. Mas há uma década, gente, levar uma criança para um neuro era virar e falar assim, não, ele é doido. Né? Então, isso dói. Né? Mas eu virei e falei, vamos lá. Temos que ir, vamos lá. Minha mãe sempre junta, né? Minha mãe, filha, alguma coisa tem. Eu não sei o que é, mas vamos lá. E daí a gente foi. E a mulher fez testes. Mãe, eu acho que ele não tem nada.
Eu acho. Eu acho que ele não tem nada. Há décadas, a gente tinha uma fala assim: a ética médica diz que a gente só pode fechar TEA com 5 anos, porque eles podem falar ou não. Essa coisa hoje de ter laudo precoce é de hoje em dia. Sim. Na época dele, não. Na época dele, era só com 5 anos, de 4 para 5 anos. E daí a gente falou: pronto, ele não tem nada. Absorvi isso. Só que essa fala não vinha. Você tinha muita música, você tinha muitas indas e vindas, mas essa fala não vinha. Mesmo assim, eu ouvi e fui buscar uma TO, uma psico e uma fono. Então, a gente começou com uma intervenção quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Mesmo acreditando lá dentro que ele não tinha nada. A médica tinha me dito que achava que ele não tinha nada, então ele não tinha nada. Mas com o tempo, né, a gente foi vendo que não vinha essa fala. Com o tempo, ele tinha hiperfoco em letras e números. Ele só brincava com letras e números. Ele tinha muita birra e ele tinha muito flipzinho. Contato visual tinha. Às vezes. Pouco, mas tinha. E daí, com os 4 anos, a gente foi em uma outra neuro. A outra neuro também disse que ele não tinha nada. Que até os 5 anos teria como vir essa fala. Sim. Mas alguma coisa não era igual. E nós, como mães, tá? Mães e pais, no fundo, a gente sabe. A gente não quer ver. Sim. Mas, no fundo, coração de mãe, eu sempre digo, pé de galinha não mata pinto. E a mãe sabe. A avó sabe. Só que ninguém quer A fase da assumir, negação, né? porque não é fácil. Mas, mesmo assim, ele vinha com psico, TO e fono, desde 1 ano e 8 meses. A gente nunca parou. E ele tá com 13, Com né? 13 anos. Então, a gente vem de um caminho, assim, que ele faz psico, TO e fono desde 1 ano e 8 meses. E nunca parou, gente. Nunca parou. Com 5 anos, eu virei e falei, não, agora eu vou para a melhor neuro. Fui para Salvador. Me lembro que ela era super cara. Assim, acho que a mais cara que eu já tinha visto. E eu virei e falei, não, eu quero que ela veja ele. Ela passa 5 horas com a criança. As outras, não. Não, mãe, peraí. Olhava ali 1 hora e só. Ela não. Ela passou 5 horas com a criança. Ela brincou, ela falou, estabeleceu jogos. E eu saí de lá, me lembro como hoje. Cheguei 1h30, saí de lá 5h30 com um laudo fechado de TEA. E aí eu fui viver um luto. Eu chorei acho que umas 8 horas sem parar. Eu passei 8 dias sem falar sobre o assunto. Nem com minha mãe, nem com meu esposo, nem com meu irmão. Gente, era um assunto que era só meu. Então, assim, eu passei uma semana, eu até, assim, isso mexe muito comigo, porque foi uma semana de luto, sabe? E eu queria viver aquilo, eu queria internalizar aquilo e entender que não seria fácil, porque até então eu não tinha laudo fixo, era uma hipótese diagnóstica. Então, que eu estava orando há anos e anos para que com 5 anos ele fosse falar e tudo fosse seguir. E com 5 anos, minha vida mudou. Primeiro filho, primeiro neto, bisneto, muitos sonhos, né? E aquilo ali tudo foi caindo diante dos meus olhos. E assim, foi difícil demais. Eu acho que foi a pior semana da minha vida, assim. Foi uma semana. Você estava sozinha nesse dia? Só você e ele? Eu, ele e minha mãe. Mas eu não tinha como falar, porque a minha dor era tão grande. E assim... Porque se você falasse, você ia dar aquela materializar o diagnóstico. Gente, assim, eu sempre preciso de um tempo.
sabe, para pensar, refletir, para cair, sabe? E eu tava indo para um fundo de um poço, mas eu sempre digo que o meu fundo tem mola. Então eu tenho que ir até lá embaixo para que eu possa bater nessa mola e subir. E daí eu virei e falei, cara, agora vamos botar uma capa de Supermãe e vamos para a guerra. Isso aí. Porque é uma guerra. Ser uma mãe típica, se hoje não é fácil, Sim. há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, gente, escola, terapeuta pronta, né? Na época estava se chegando o ABA, o PEX, então estava muito no início. Eu lembro que você comentou com a gente, né? O Renato é rato de terapia. Literalmente rato de terapia, porque uma criança que vai desde 1 ano e 8 meses, cara, ele é rato de terapia, ele faz desde segunda a sexta-feira. Cara, é tão incrível isso, gente, que ele mata terapia. Diz que ele quer fazer xixi e ele vai pro vaso cantar Não fazer. para não fazer terapia. E a gente vai conhecendo o jeitinho dele, né? Você já sabe, ó, mas você quer mesmo? Não, não quer. Aí a gente já sabe. sabe o jeito dele. Como ele não sabe mentir, se você virar e falar, você quer mesmo ir? Ele não quer ir, não. Mas se não souber, ele passa, né? Ele Ele passa. passa a lábia. E aí, assim, é engraçado, porque tem várias vezes, né, que eu tô ali junto, né, esperando ele, e aí que eu bato lá, ele tá vendo o celular no chão e ele tá no vaso sentado. Sabe, tipo, cara, eu não tô afim, eu quero ficar aqui. Ou senão ele canta, ele quer matar a hora. Porque ele já sabe que são ou 40 minutos ou 50 minutos. Então, ele ocupa no vaso uns 10 minutos. O tempo, né? Ele é bem, é bem nesse estilo mesmo. E aí, assim, você foi buscar essas terapias para ele, concomitantemente com a escola. Escola, né? Vamos lá, Escola. Gente, escola, eu acho que é o que a gente mais sofre, sabe? Eu acho que desde da instituição privada à instituição pública é uma briga. Porque, assim, a criança faz um A, liga para a mãe para vir buscar, né? A criança teve uma birra, liga para a mãe para ir buscar. A escola não sabe conter, a escola não sabe acalmar, a escola não tem estrutura, e daí a gente fica, né? Como assim? Né? O que eu faço? O que eu faço? Eu tive uma mesmo que era uma graça, assim, né? A escola, Tiane, vem buscar, vem buscar. Eu tinha um emprego, gente, a 50 minutos. Aí eu saía e ia buscar. Quando eu chegava lá, a criança maravilhosa, calma. Aconteceu uma vez, aconteceu 2, aconteceu 3, aconteceu 4. Na 5ª vez eu virei e falei, eu quero falar com ele. Passa aí para mim. Ah, ele não usa o telefone. Não, ele sabe usar. Sim. Coloca ele no viva voz. Renato, você tem o quê? Nada. Aí, então você pare, se comporte e vai estudar. Tchau. Ele, tchau. E pronto. Nunca mais. A escola nunca mais ligou. Não, nunca mais. E o quanto a gente fica assim, né? O quanto esse treino, né? O quanto que é importante esse treino e o quanto que você prioriza isso, né? O ensinar, porque a gente vê assim que esse processo, os pais precisam estar muito convictos naquela habilidade que eu quero desenvolver. Como aqui, por exemplo, né? Que foi ele vir, hoje ele já vem sozinho, sobe o elevador, sobe o elevador, chega, mas no primeiro dia, né? Ele até passou ali. Ele se perdeu aqui, gente. Eu quase fiquei louca lá de baixo. Mas, e você veja, agora hoje ele chega, ele entra. Autonomia, ele chega, entra e fica Deu guardando. autonomia. Antes ele só subia, agora ele já faz, agora ele já sobe, já desce e me encontra num café.
Isso. Porque ele sabe que tem um chocolate. Todas as vezes que ele faz certo, eu tenho dado um chocolate. Um recurso. Aí ele já Que joia. sai. Ele já sai, já vai para lá. Ele sabe que eu ótimo. estou lá. Que Isso. ótimo. E sempre foi assim, obviamente que não, mas assim, dentro desse, a partir do momento que você começou com as terapias dele e você conseguiu profissionais que te auxiliassem para que você desse essa autonomia para ele, você teve que buscar recursos fora, digamos, você lá não, eu vou saber como melhor atender meu filho. Simone, assim, eu gosto muito da terapia, eu amo clínica, mas eu fui estudar. Eu fui estudar. Porque eu preciso saber se o que está sendo feito está certo ou não. Luciane, você sabe muito? Não. Eu sei o básico. E o básico já me dá um norte. Então, quando eu vejo, olha, ele está dando crise ali, ele não está bem, eu já chamo logo. Psico, alguma coisa que não está bem. Eu quero que você veja, eu quero que use aí método de desenho, pintura, mas eu quero saber. Então, aba. Tava em uma febre. Porque o aba, vamos botar Renato no aba. E daí, Renato, um dia, simplesmente ele fugiu da sala. Abriu a porta e Foi embora. correu. E tava aquela febre, né? Que o que ia mudar esse mundo teia era o aba. Aí eu sentei, virei e falei assim, Renato, o que foi? Porque ele nunca tinha feito isso. Eu virei e falei, não, algo aí não tá bom. Ele virou e falou assim, mamãe, é ruim. Mamãe, é ruim. Porque o aba antes, gente, era uma mesinha, era uma criança em um canto, em uma mesinha, a terapeuta dando estímulo, recompensa, Skinner. Faz isso aqui que eu te dou uma bala. Era o menino preso ali e Skinner. Aí eu virei e falei, cara, ele já fez o que ele tinha que fazer lá. Agora é hora de outro método. Eu não quero mais o aba. O aba serviu, sim, ajudou o Renato muito, mas tudo tem um tempo. Sim. Às vezes as pessoas acham que a criança vai passar 10 anos com o mesmo método. Se dá certo, não sei com teu filho. Com o meu, não deu. Eu tenho que sempre mudar esse método, porque ele internaliza. Sim. E eu quero mudar. Então, vejo até onde vai. Quando eu vejo que está tendo uma queda, eu paro ali e falo, gente, vamos mudar. Porque já não está mais indo bem. Que é hoje o que a gente tem feito, né? Sim. Mudar muito para que ele possa crescer. E até que em cada fase é uma necessidade diferente, Sim. né? Dentro disso. E eu lembro que você comentou com a gente também, hoje, toda essa funcionalidade que o Renato tem, essa autonomia, e você soltar ele, lá no começo, eu lembro que você contou pra gente, né? Eu não saía porque senão o Renato ia se descompensar, ou o Renato acabava saindo e excluindo ele às vezes, né? Ou a família toda se excluía de estar um evento, ou ele ficava e vocês iam. Era assim mesmo. E eu acho que muitos pais vivem isso, sabe? E daí Renato, ele ficava de pé, gente, às 4:30 da manhã, todos os dias. O leite dele era rosa e muito quente. Então, assim, se eu fosse para um hotel, eu precisava ter um fogo às 4 horas, porque ele queria tomar leite Gagal rosa quente. E eu precisava me virar nisso. Mas que hotel ia abrir às 4 horas para mim esquentar leite? Não, só que não era quente, não, gente. Era pelando, era queimando a boca. Nossa. E daí a gente começou a ver, falou, cara, não. Vamos ver o que é que a gente faz, a gente vai sofrer, nós vamos penar, mas que ele vai mudar, ele vai. Um belo dia ele ficou em pé. Às 4:30, a gente estava em Ilhéus, em um resort maravilhoso, e a criança deu uma crise de birra às 4 horas, gritando. Peguei ele e disse, filho, aqui não tem Gagal rosa quente. 6 horas tem ovo frito, farofa e ovo frito. Eu quero Gagal rosa quente, eu quero Gagal rosa quente. Não tem. Você pode chorar. Não tem. Tem ovinho. Você não gosta?
Sim, eu quero Cacau Rosa Quente. Não, é ovinho. Hoje é farofa de ovo. Ele chorou. Eu virei e falei, vamos agora tomar banho. Mães, tomar banho é ótimo, viu? Acalma, eles ficam em paz, deixe eles lá, tomando banho, deixa essa água escorrer, aquele, sabe? Eles amam. E eu virei e falei, filho, vamos tomar banho. Ele ficou calmo. Mais tarde a gente desceu, comeu ovo, tomou Comeu suco farofa. e simplesmente esse ciclo Encerrou. rompeu. Viu? Agora, se eu tivesse ido atrás de um lugar novamente, cara, eu ia estar até hoje tendo que esquentar leite Gagal rosa quente. Isso. Entende? Exatamente. Aham. E até eu lembro Soube conduzir muito bem. Isso, eu lembro, assim, do outro fato que você comentou, né? Até ir para... Agora você falou que ele está indo de novo. Gente, hoje é o De dia. novo, Hoje as aonde? Onde que ele palavras... está indo de novo? No... acampar. Não, Acampar. acampar, que Tá é indo uma acampar. situação. Você imagina assim, né? Teia tá indo acampar, Pode. porque assim, é a questão da previsibilidade, né? Que a gente sabe, obviamente, a gente toma todo um cuidado, a gente, enquanto profissionais, para poder não que a criança tenha a previsibilidade, mas o quanto que é importante isso, né? Você ir quebrando esse padrão, o padrão repetitivo, o padrão de comportamento. Inclusive, até essa é, acho que, uma ótima dica, né, para as mães. A gente teve quadro de rotina durante uns 2 anos, Sim. tá? Implantou aquilo ali. De manhã tinha escola, né, tinha o café, tinha foto com o pão que ele comia, com o suco que ele tomava, mochila, escola, almoço, tinha tudo. Com os 2 anos e 2 meses, eu virei e falei, não, filho. Eu comecei a tirar. Um dia sim, outro não. Um dia sim, outro não. Depois foi uma semana com toda rotina, a outra não. Foi quando ele ficou pronto para a gente tirar total. Então, tudo era por voz. Filho, hoje nós não vamos. Aí eu comecei a romper ciclo. Se ele tinha TO segunda, eu virava e falava, hoje a gente não vai. Sendo que já estava fixo que ele tinha. Sim. Não, hoje nós não vamos. Nós vamos amanhã. E daí eu comecei a romper esses ciclos tão rígidos. Era tudo muito rígido. Aí eu comecei a quebrar. Hoje em dia, se eu mudar aqui agora, eu virar e falar, filho, a gente vai viajar, amanhã tá tudo certo. E é bem visível, Luciane, essa questão que ele sabe, né, que você ensinou ele sobre o sim ou não. Porque outro dia, lembra esses dias que eu falei para você que tinha colocado a música do Roberto Carlos para ele, né? Aí a gente começou a fazer ali a sessão do biofeedback com ele, e ele, Roberto Carlos, eu falei, ainda não, Renato. Aí ficou aguardando. Aí fui colocar a sessão e tal, daí depois, o que mesmo você gostaria de ver? Roberto Carlos, eu falei, mas a tia Ruth tem uma proposta legal para você. Vamos ver, você sabia sobre, porque ele gosta muito, né, conhecimento, várias coisas. O que você quer ver? Então, eu coloquei, você sabia. Eu falei, coloca aí agora o que você quer ver. Aí colocou lá, submarinos. E ficou bem. Ficou bem. E o autocontrole, E o né? autocontrole dele, né? A Essa gente regulação, acha né? a regulação, porque para fazer o mapeamento do neurofeedback, por exemplo, né? 60 segundos, né? 1 minuto olho fechado, 1 minuto olho aberto, 1 minuto em E ele ficou atividade. bem. E assim, eu lembro que o primeiro dia, a primeira vez que a gente foi fazer, ele deu ali, né, deu medo, porque era algo novo, Sim. mas aí a gente já, Renato, vamos contar, respira fundo, já vai passar, é 60 segundos. E ele, fica calmo, fica calmo. Calma. Ele tentando se autorregular para ele ficar calmo. E ele falava, Já vai acabar. já vai acabar. Já Eu vai falava, sim, já vai acabar. Ó, quando chegar nos 60, a gente vai acabar. Aí eu comecei, né? 1, 2, 3 ali, baixinho com ele, porque daí ele estava com o olho fechado. Então a gente sabe que também, né? Pro TEA e daí ficar com o olho fechado. Ali, isso! o tempo todo. A gente era nova, né? As profissionais eram novas, o ambiente, enfim. E então ele não estava acostumado, é diferente de hoje, por exemplo, que ele está totalmente habituado com a gente. Mas ele foi. E essa questão, que por mais que ele estava tentando se controlar ali, né? Ele já vai acabar. Já vai acabar. O Renato,
ele tinha um nível, foi considerado aí um nível do TEA para ele, nível de suporte, porque hoje a gente vê ele muito funcional, mas ele precisa, né, do suporte. Uhum. Aí é para isso que você tem trabalhado. Na verdade, a gente já passou por todos os TEAs, né? Eu digo que a gente já foi. Renato, ele tinha autoagressão, mutilação. Então, naquela época, ele estava no nível 3 de TEA, que é o nível mais alto. Né? Então, aquele nível que tem birras, que se bate, né? Que vai com a cabeça na parede. Então, eu devo hoje tudo do que ele é, claro, abaixo de Deus, da estrutura Uhum, que ele tem, à terapia. uhum. E assim, incrível falar isso, gente, mas eu já fiz de tudo, mães. MMS, ozônio anal, já fiz B12, já fiz dieta de glúten, lactose, tudo que vocês pensarem, Renato já fez. E chegou um dia que eu virei e falei assim, entre ele não ser teia e ser feliz, eu quero que ele seja feliz. A partir de hoje, é terapia só. Nada contra a mãe que faz. Eu falo aqui do que eu vivi, Isso. Sim. sabe? Uhum. O que as outras mães fazem, eu não julgo, mas assim, chegou um ponto que ele estava tão triste com todas as coisas. Eu tinha uma dieta rotacionada, que é assim, se eu usar cebola em um dia, eu só posso usar ela no 6º dia. Se ele comer chuchu em um dia, só depois de 6 dias. Então, assim, gente, um dia era carne de rã, um dia era peru, outro dia era coelho, outro... Carnes nobres. Gente, Coelho. ele passava 4 dias esperando o dia que era pão, porque também pão, como era trigo, trigo era um dia só. Jesus. Não tinha como comer nada que tinha trigo. Então, tinha que esperar isso daí para que ele fosse. Então, assim, a gente já fez tudo. E o que a gente vê mais resultados que a gente viu realmente né, equipe pronta para estar ali, para ensinar tanto ele quanto a gente. Uhum. Sim. Né? Sim. Porque eu digo sempre que a terapia, sem envolver a mãe, o pai, as irmãs e a casa, ela não vai ter êxito nunca. Não vai funcionar, né? Não vai, não vai. Até porque o tempo, a gente sempre comenta aqui, né? O tempo aqui é muito curto, o tempo de terapia é curto, e ele precisa aprender em todos os lugares, né? Que é o que agora a gente falando da necessidade dele, que é ele aprender. Então, você tá aí a expectativa agora é de que ele aprenda a cozinhar, que ele aprenda a ter autonomia, né? É ele ir para a rua, é ele ir para o mercado, é ele começar a ter a funcionalidade, né? Aí, assim, e as mães falam, você não tem medo, né? Gente, não é fácil para mim expor, Renato, subir. Uhum. Uhum. Não, Vou levar. não é. Uhum. Mas eu tenho uma opção de manter ele dentro de uma bolha Uhum. ou virar, falar assim, olha, eu estou aqui, se der merda, eu estou aqui perto, eu vou subir, vou encontrar. Então, assim, eu não posso deixar ele dentro de uma Sim. bolha. Ele vai precisar sair dessa bolha. Ele vai precisar romper essa bolha. Então, a hora disso não é daqui a um ano. A hora disso é hoje. As mães que querem que os filhos com 10 anos, né, seja mais, que falem mais, que brinquem mais, que possam viver uma vida normal, elas têm que começar hoje. Sim. Né? Então, eu sempre digo assim, é fácil? Não. Não é fácil, mas é necessário. E mobiliza, né? Porque, que nem você fala, Renato faz de segunda a sexta. Há quantos anos, né? Há quantos anos, Então, gente? então a tua rotina também acaba mudando a rotina e envolve, né, a rotina de tudo. Todo mundo, porque assim, para a gente viajar, né? Hoje não.
Hoje é assim, meu filho, amanhã a gente vai viajar, tira lá as roupas. Aí ele pega lá umas roupas que ele quer, às vezes nada a ver. Às vezes nada a ver um short estampado com uma blusa de flor, mas essa roupa vai, Tá ótimo. porque eu preciso Sim, respeitar. sim. Ele está em uma fase que eu vou lá e falo, filho, usa essa roupa. Não, eu não quero. Olha, Ele chegou, pronto, tem uns 4 dias que a gente foi, acho que no shopping. Ele pegou, viu uma blusa verde, abacate, com um homem vomitando. E ele Ele virou e gostou. falou, eu quero essa. Olha só. Eu falei, não, Renato, pelo amor de Deus, mamãe, é essa sim, é a verde. Eu falei, cara, mas tem aqui a branca, tem a azul, tem a cinza. E ele, mamãe, que é a verde e a cinza. Aí eu falei assim, mas tá caro? Aí ele, não, barato. E tá barato, R$ 20. Graças a Deus que ele tinha visto. Aham. Ele, barato, mamãe, vamos comprar? Olha só. Aí eu virei e falei, filho, mas essa verde tá tão feia. Ele, a blusa é linda, a blusa é É linda. linda. Aham. O A gosto escolha dele, dele. Uhum. né? Então, assim, eu não posso criar Renato dentro de uma bolha. Isso. Ele vai ter esse gosto por roupa dele, sapato, por creme, por cheiro, né? Então, assim, a gente decidiu não criar ele dentro de uma bolha. Renato, ele é criado para o mundo, porque eu não vou estar aqui o tempo todo. Então, assim, eu Uhum. tenho várias amigas minhas, né, que elas criam uma bolha e eu falo assim: e quando você não estiver aqui, quem vai ficar? Quem vai cuidar? Gente, é com muita dor que eu digo isso. Mas assim, Renato não vai morar com as irmãs. Não vai. Renato vai ter a casa dele. Elas vão ter que dar apoio em uma coisa ou em outra coisa. Mas ele vai morar na casa dele. Eu não quero ele na casa de ninguém. Muito. Sabe? O que eu faço hoje tudo é para que ele tenha autonomia, para ele ter a casa dele. As irmãs podem ficar indo lá. Eu, às vezes, brinco, eu falo assim, gente, eu vou morrer, mas vocês cuidem dele. Vocês botam câmera lá para olhar. E elas ficam, minha mãe, a gente já sabe disso. A gente já sabe que tem que botar câmera e que tem que fazer a compra dele mensal. Eu, exatamente. Por quê? Porque ele pode. Pode. Sim, Isso sim. mesmo. Pode. E eu acho que é essa força, essa segurança, não vou dizer força, mas é essa segurança que as mães precisam ter. E por isso que eu fico muito feliz de você estar falando sobre isso, porque a gente está vivendo, a gente conhece o Renato, o terapeuta conhece a pessoa ali, mas é vocês que passam por tudo isso, né? E como você fala, não é fácil, mas é possível. E a criança, ela precisa, o desenvolvimento tem que ser para autonomia, né? Isso. Eu sempre falo que a terapia, qual é o objetivo? O objetivo é esse. É a criança estar aí desenvolvendo, é a gente trabalhar com aquela necessidade. Em cada fase ele passou por uma necessidade. É até legal, né? Porque hoje em dia eu quero que ele faça almoço. Então, assim, eu sempre tive muito medo de fogo, porque eles, né, tá aqui, tá ótimo, mas em 1 minuto viajou, já tá já em Marte, né? E eu sempre tive muito medo. Aí o que que eu fiz? Comprei tudo elétrica, Uhum. panela de pressão elétrica, arroz elétrica, o air fry. Ele não passa fome nunca. Tem como fazer o arroz, tem como fazer feijão, tem como fazer a carne. Salada, ele já usa faca. Ensinei logo a usar faca. Foi a primeira coisa. Corta ali alface, tomate, gente, está pronto. O almoço dele está pronto. Consegue fazer, consegue se desenvolver. Exatamente. E a gente começou a falar já hoje um pouquinho da escola, né? A escola, né, mães? Aí acho que a escola ela pega um pouco mais, né? É. A escola, né? Escola, eu acho que eu vivi do mais difícil ao mais fácil, assim. Eu acho que nesse processo todo, o que mais me marcou foram as escolas. Algumas com extremo amor e outra com extrema rejeição, exclusão. Eu tive uma escola, né?
Quero que Renato estude na melhor escola da cidade. Botamos Renato na melhor escola. Não, lá vai dar certo. Não deu certo, foi a pior escola. Gente, eu fui convidada a retirar ele da escola. Como assim? Como assim? Convidada a retirar uma criança. Aí eu disse para eles assim, não, eu não vou tirar. Eu não estou afim agora. Agora eu não estou afim. Ele vai ficar aqui. Mas ele tinha comportamentos. Olha, me diga se uma escola dessa entende o que é inclusão. Uma escola com estímulo visual até na porta. Uhum. Não existe isso, gente. Não existe. Nenhuma escola que eu tenho ideia, que eu tenho DAO, que eu tenho várias coisas. Como é que eu tenho tanto estímulo? A sala era um estímulo para mim. Gente, eu entrava, tinha tanta cor, brinquedo, massinha. Uma criança até vai estudar onde? Sim. Sabe? Gente, era tanta coisa, era tanta cor, era tão linda, mas que para uma criança atípica não dá certo. Então ele queria o quê? Brincar. Aí, uma coisa assim ótima, viu, mães? Reforçador. Escola tem um hábito de fazer com os teias assim. Fez uma birra, tira, coloca ele para ir brincar. Releva para fora. Todos os dias ele vai ter uma birra para ele ir Sair brincar. para fora. Reforçador. Uhum. Se eu fizer isso, Eu eu vou ganho. brincar outra vez. Eu Sim. paro de estudar Uhum. e a escola não quer fazer esforço para romper. Sim. Então, todos os dias ele era tirado e ia para a sala com o quê? Com tablet. Nossa. Com tablet. Um tablet Com um ainda. tablet. Todos os dias. Fazia uma birra, empurrava alguém, ia para a sala usar tablet. Reforçador. Uhum. Reforçador. Ou se não, mãe, vem buscar. Renato deu uma crise. Uma certa vez, ele até chutou alguém lá, porque foram pintar o rosto dele. Imagina um teia. Teia. Seguraram as mãos dele para ir pintar. Senhor. Ah, Judiação. Aí eu falo, uma escola que não entende nada sobre inclusão. Nada. Uhum. a gente sempre fala assim que a gente vem da educação, eu trabalho muito com formação de professores e voltado para a inclusão, né? Então, eu sempre falo, porque é difícil adaptar, porque é difícil a inclusão e tal. Só que, na verdade, a última coisa onde você chega é o currículo. Porque tem várias outras. Eu não gosto de falar muito em adaptar. Eu sempre digo assim, ó, facilitar. Então, facilitar o acesso da criança na escola, facilitar o acesso da criança àquele conteúdo. Porque quando a ideia do adaptar parece que você está fazendo gambiarra, né? E eu não consigo adaptar. E agora, quando você pensa em facilitar, porque, por exemplo, e dentro dessas facilitações, a gente sempre divide em 5 facilitações. Primeira delas tem que ser física, ou seja, no ambiente. Então, antes de eu chegar no currículo, se eu tivesse a minha primeira barreira for ambiental, for física, eu posso ter o melhor currículo adaptado. Essa criança não vai ficar na sala. Essa criança não vai ficar na escola. Então, como você falou dos estímulos, né? E eu sempre falo assim, que até o batom da professora, o perfume da professora, a professora cheia de brincos, Adornos, né? Uhum. Então, tudo isso é estímulo. E, às vezes, são coisas que, enquanto eles estão tão preocupados com o currículo, né? Isso é mais fácil de ser contornado. Porque, como você bem colocou, tem DAO, tem TDAH, tem várias crianças, os que têm processamento auditivo, que a gente vê muito aqui. Então, são muitos estímulos auditivos, né? Então, a gente sempre olha nessas facilitações físicas, depois a facilitação do tempo.
precisa de mais tempo, precisa de menos tempo, precisa de descanso entre uma coisa e outra, que também não está relacionado ao currículo, que também vai evitar, às vezes, esse manejo, né? Que aí entra a questão do manejo, a questão da apresentação do conteúdo. Então, assim, às vezes fica tão pega ali no currículo, né? Ah, mas porque ele está tá no sexto, o Renato agora está no 8º ano, né? Então, por exemplo, o Renato está no 8º ano, tá, mas não consigo adaptar aqui para ele. Mas, às vezes, a necessidade é anterior a chegar à questão do currículo ali. Até mesmo como que eu vou apresentar esse conteúdo para ele, é um diferencial, se ele vai ter o apoio ou não. Mas olha, gente, eu acho que as pessoas, elas não querem fazer. Eu simplesmente acho que não querem fazer. Porque, assim, hoje em dia, existe tantas formas de buscar, de conhecer. Tipo, Renato, ele sempre foi para o culto. A gente adaptou ele dentro da igreja. Então, a gente implantou rotina para que ele fosse para o culto. Lutiane, foi fácil? Foi um dia? Não, mãe. Eu precisei chorar muito, gente. Não é um processo, olha, Sim. Renato foi para o culto hoje, ele passou o culto todo, sentou. Não, é um processo. Um dia ele foi, passou 30 minutos. No outro dia ele passou 35. E por aí vai. A gente vai aumentando esse tempo. Hoje... Lembrei dele querer... Falando para mim. Falou o quê? Oração. Aham. Oração sem gozação. Oração. Outro dia estava aberto no meu note uma oração dele, ficou olhando. Ele estava ali, mas ele estava lá, ó, com o olhinho, né? Daí ele olhou para mim e falou assim: oração sem gozação. Não pode rir, que a gente fala que não pode rir, né? Aham. Então, assim, a gente fez esse processo dentro da igreja. Que legal. Por quê? Nós queríamos que ele fosse para o culto. Então, a gente fez isso dentro da igreja. Então, ele tinha uma moral da hora que ele ia chegar, o que ele ia fazer depois, sabe? Sim. E isso é tão bacana. Hoje, gente, Renato passa 2h30 no culto, sentado. Mesmo sem ter, às vezes, salinha. Lhe falo de uma criança ateia sentar no culto e ficar lá. Claro, né, gente, que às vezes ele dá um migué e sai. Vou tomar água. Vou no sanitário. Sabe? Ele sai ali umas 4 vezes, mas é rápido. Ele sai, ele volta e ele senta. Então, é um processo, não foi de um dia para a noite. E você falando assim, primeiro a gente olhar que além do TEA, o Renato não é só o TEA, né? Então, assim, essa fase da adolescência aí, você falando assim, né? Eu lembrando da igreja, os adolescentes que estão nessa fase de não aguentar parar as 2 horas no culto que eles querem sair. E aí tem coisas, né, que não é do TEA. E saber entender isso também, né? Das necessidades deles. E, assim, o Renato, a gente percebe muito, como eu falei, esse controle dele conseguir identificar também. Porque como ele tem autonomia, ele consegue entender um pouco dos desejos, das vontades, do que ele quer fazer, né? Aqui ele chega, que quer água, né? Ele chega, ele vai tomar água. Às vezes ele não quer, a gente até pergunta. Não quero. Então, assim, a gente consegue papel, né? Ele sabe quando ele quer algo mesmo, ele sabe pedir, ele sabe fazer. Então, e no começo você vinha, você acompanhava ele, hoje ele vem, independente se ele estará comigo ou se ele estará com a Rosane. E ele tem um senso também, assim, de saber se ele agiu errado ou não. Porque assim, Lutiane, quando a gente começa, ele já sabe o protocolo, ele diz 2,38, tá? E aí ele quer, outras vezes ele queria ele mexer, né? Daí eu falei assim, olhei pra ele, desculpa. Eu falei, tá tudo bem, Renato, tá tudo bem. Não Entendeu? pode, Só né? olhei pra ele, só o meu olhar, a gente entendeu que ele não podia colocar a mão lá, né? Aí, outras coisas assim, que a gente tá fazendo. Agora, você pode colocar. Então, ele tem esse senso, ele sabe daquilo que ele pode fazer ou não. E isso é tão, eu acho que da casa onde ele está, né? Sim. Porque não é porque ele é TEA que ele faz tudo que ele quer. Exatamente. Entende? Sim. Mães, é fácil? Não, é enlouquecedor. A gente surta, a gente pira, a gente enlouquece. Cara, eles precisam ter regras como qualquer outra criança. Sim. Aí tem muitas mães que têm pena. Tem dó.
Acaba Minha estragando. irmã, essa criança vai crescer, você tá pronta para ela bater em você quando tiver maior, Exatamente. Uhum. sabe? Eu tenho hoje amigas minhas, irmãs, que elas às vezes ligam, né? A gente tem grupo de cannabis, a gente tem vários grupos, então eu tenho várias mães, assim, que realmente são minhas irmãs. E eu tenho uma delas, assim, que é muito próxima a mim. Ela tinha, eu acho que o filho dela hoje deve estar com 15, então foi muito junto. E assim, uma vez eu fui para lá, né? E eu amo essa criança. Aí eu peguei, cheguei, ele olhou para mim, ficou olhando, aí, tia Lute, tia Lute, tia Lute, tia Lute. Ele é um teia bem severo. E aí eu virei e falei assim, oi, meu amor, como é que você tá? Beijei, abracei. Com 1 minuto que eu vacilei, ele foi para me dar um tapa. Aí eu rapidamente segurei Seguramos. e virei e falei assim, no rosto de tia Lute não pode bater. Uhum. Nunca mais. Exato. Ele nunca mais nem tentou. Mas eu segurei, fiz ele parar, falei, olhe para mim. Uhum. No rosto de tia Lute não pode bater. Esses dias a mãe, né, me ligou e virou e falou assim, amiga, ele quase quebrou a casa toda. Poxa vida. E é sobre isso. Sim. Luciane, eu não sei como conter. Procure ajuda enquanto é criança. Uhum. Eu digo isso porque o meu era assim, já foi disso, sabe? De passar, de correr, sabe? Então, assim, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem técnicos que podem Uhum. ajudar. Até falar em ajuda, a questão da medicação para o Renato. Ele sempre tomou? Como que foi esse processo? Pois é, né? Eu já fui uma mãe que não aceitava medicar em hipótese alguma. Tipo, medicação era para doido. Então, né, eu venho dessa época, gente. O legal teu é que você já passou por todas as fases. Já não. Acho que eu já posso até morrer. Ai, Não, por isso que você está aqui, para você poder passar para as mães. Ó, se você está nesse momento, Morrer eu já não. tive também, Morrer agora... Mães, eu já fui assim do céu ao outro lugar assim em um dia, sabe? E assim eu era totalmente contra. Meu filho tomar remédio de jeito nenhum. Gente, eu já fui tão louca que eu já comprei água do mar. Sério, diante de Deus. Na época que ele tinha uns 6, 7 anos, você estava muito. Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu até tenho um livro, o da Kerry Rivera. É uma. Não sei se é uma mexicana, né? Que ela fala muito sobre utilização, né? De alho, de várias coisas para você regular esse intestino, enfim. E a água do mar, ela é antioxidante. E essa terapia, ela tem muito sobre isso, né? Eu mandava vir. Eu comprava água do mar. Não sei de onde era embalada, entregava para a Bahia. Sério. E não era para dar banho, não, era para tomar. Tinha que tomar, tinha que diluir na água e dar. Então, assim, eu já fui, gente, eu já fiz tudo. Tudo que vocês forem perguntar que uma mãe já fez, eu já fiz. Até mesmo porque é uma... A mãe do Teia vive nessa busca, né? Da cura. Da cura, ou do que. E aí a gente sabe que hoje a informação está aí e tem muita gente também que acaba distorcendo. Então, a mãe vai usando sem ter muita noção do que se vai dar certo ou não vai. E, assim, a gente meio que se perde, sabe? Uhum. Gente, não é fácil. Não é fácil. Então, você quer qualquer coisa que deixe aquilo mais fácil. Você compra qualquer ideia que amenize o coração de uma mãe. E eu não fui como outras mães, eu fui como quase todas elas. Você Sim. faz o que você pode, o que você não pode. Uhum. E eu fiz isso. E daí, Renato, né?
passou por todas essas coisas, eu não dei medicação, era contra. Chegou aí, você vai vendo as coisas, a terapia ela vai fazendo efeito, sabe? Chega aí com 7 anos, a criança já tá bacana, a criança já fala mais um pouco e você fala, cara, tá dando certo, as coisas estão dando certo. Com 10 anos, a neuro dele era muito próxima a mim, nós já estávamos em um outro estado, e ela era muito brother. Nós tínhamos, a gente tratava, né, em uma clínica onde tinha tudo. Então, eu tinha psico, teofone e neuro, todo mundo junto. E daí, ela me chamou e virou e falou assim, olha, a gente não vê mais avanço nele. E agora a gente quer que ele dê um up. Vamos entrar? Aí eu, Lu, eu sou contra. Não quero medicar. Aí ela foi muito firme e virou e falou assim, não é sobre você, é sobre ele. Sim. Você está cheia de ideias, mas não é sobre você. A sua vida não muda, a dele muda. Exatamente. E aí eu virei e falei assim, mesmo assim, eu quero pensar. Eu, assim, o que você falou, eu posso até ouvir no meu tempo. E eu pedi a ela esse tempo, né? E ela me deu um tempo de uns 8 dias. Sim. Foi igual agora, aconteceu agora do colete. Do colete. Não, eu preciso desse tempo para mim. E daí eu pensei, virei e falei, cara, eu vou. Ela vai dar certo. E aí, Renato, a gente medicou por um ano. Logo quando a gente iniciou, pandemia. Renato, que tinha coisa de segunda até sexta-feira, parou tudo. Tudo. E agora? O que a gente faz? É simplesmente vamos continuar medicando. Ele tomou por uns 2 anos e 8 meses. Uhum. Quando a gente veio para aqui, quando a gente mudou outra vez, nós aumentamos essa dose, porque Renato estava adaptado já em uma escola, feliz. Então, a gente se mudou em julho, na metade de um ano, onde ele já estava feliz na escola, nas terapias. Tínhamos acabado de sair de casa pós-pandemia, todo mundo louco e tal. E a gente falou, vamos agora mudar outra vez. Vamos para o Paraná, um estado que é frio. E agora? A médica virou e falou, vamos dar mais um. Ele estava com a dose de 20 e a gente ia dobrar essa dose. Como ela era muito próxima, até hoje, né, eu virei e falei assim, cara, posso aumentar? Ela deve, faz. Aí eu peguei, aumentei, e há 8 meses a neuro dele daqui tirou. Então, assim, sabe, é tão bacana ver Sim. que a medicação, mães, não é um fim. Às vezes é um meio para a gente ver, sabe? Para que eles possam crescer mais, se ver melhor. E depois pode ou não tirar. Luciane, se a neuro pedir hoje para que volte, você volta, eu volto. De boa. Sim. De boa. Porque ele cresceu, a gente via ele mais calmo, ele se organizou melhor. E sabe, e a medicação, gente, ela não é um fim, não. Ela é apenas um meio para que a gente tenha, às vezes, uma evolução maior. Isso. Então, hoje em dia, eu olho como se eu tivesse feito isso. Às vezes, lá atrás, talvez eu teria tido ganhos melhores, entendeu? E ele tá, mas assim, ele tá muito bem desenvolvido, né? E a gente fica muito feliz. Estamos chegando ao final desse episódio e a gente ficaria aqui. Nós Que falamos, eu lembrando conversando. dele aqui, Simone, nas sessões que a gente tá fazendo com ele dele. Ele sabe quantos eletrodos vai ser posto na cabeça dele. Ele sabe passo a passo. Daí ele diz, mais gel. Por quê? Porque naquele eletrodo eu não tinha colocado gel ainda, E entende? ele sente Então a quando gente o gel coloca não... e quando vai o gel. Uhum. Então ele sabe o passo a passo. E assim, a gente observa dentro disso, né? Passamos pela avaliação com ele até... Eu sempre relato ali, quando a gente fez a avaliação dele, do nível que ele tinha, né? Então, hoje você vai avaliar o nível dele de comportamento
Então, o quanto que ele saiu, e é muito disso que a gente vê lá na literatura falando, né? O nível de suporte. E essa criança está aqui no 3, mas ela pode vir para cá, ela não vai deixar de ser, mas esse nível pode mudar. E a gente observa isso muito no Renato, né? Nós que conhecemos o Renato agora, nessa fase, né? E você vem contando, como você já havia contado para a gente, todo esse histórico dele de evolução. Então, assim, e a gente tem a te agradecer por vir compartilhar isso com a gente, porque mostrar, ó, não é O fácil. feedback que ela traz pra gente também. Isso. Quando você falou que ele dançou na escola, meu Deus, eu queria que você fone. Fiquei tão feliz. Depois você falou que ele dançou na igreja. Falei, nossa, que maravilha! Gente, 50 mil visualizações no Que Instagram. maravilha! Acho que o pessoal, gente, ele era o mais feliz, ele era o mais lindo. animado, ele era o mais fã, ele queria dançar. Aham. Sim. E você recomendaria essa terapia nossa que nós fazemos do biofeedback para as mães que têm filhos com TEA? Sim, claro. Gente, eu fiquei apaixonada, né? Claro que tem todo o método e tudo, mas, gente, a avaliação, o resultado dela é incrível. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom, sabe? Ele retrata exatamente quem é Renato, sabe? Na hora que eu pego para ler, né? Eu li ele todo. Ele é um pouquinho grande, ele é esse aqui. Mas eu li ele todo, assim. E ele é tão ele, sabe? E ali eu vejo que muita coisa ainda precisa ser feita. Sim, mas que a gente está num no caminho. caminho Estamos certo, aí nesse sabe? caminho. E a gente fica muito feliz pela tua confiança, principalmente porque você conhece tudo isso. E talvez os pais precisam disso também, para que os terapeutas tenham essa responsabilidade de fazer o que é esperado, de fazer aquilo que é proposto. Porque você, como você disse, apesar dele se dar autonomia, você está ali. Olha, eu quero saber se isso que você está fazendo com meu filho é o que de fato ele precisa e se está dando resultado, né? Não é só deixar lá o terapeuta que faça e pagar a terapia e achar que está tudo 10, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? E ter esse cuidado de olhar, olha, isso está, de fato, isso está avançando, está fazendo efeito, ou, né, não está dando certo, dá para ir para outro lado, para outro Remodelar, né? caminho, para outro caminho. Então, isso é muito importante, esse trabalho junto, né? Então, a gente quer agradecer você pela participação aqui, Luciane. Vocês viram, mães, o quanto que a Luciane tem de experiência. Você compartilha suas experiências no teu perfil? O teu perfil é mais perfil pessoal mesmo, Luciane? Você falou do vídeo aí? Não, é só nosso mesmo, mas lá ele está sempre lá Renato. aprontando ou fazendo comida que a gente filma, mas assim, é meu mesmo, assim. E assim, mães, eu acho que a única dica que eu dou é essa criança, independente de ser TEA ou não, ela tem que ser feliz, Sim. sabe? Então, Sim. faça o que faz ele feliz, sabe? Isso mesmo. Às vezes a gente busca um monte de coisa, priva eles, assim, de várias coisas e esquece. Renato, antes de ser TEA, ele é um ser humano. E a minha obrigação, enquanto mãe, é fazer ele feliz, sabe? Para mim, acho que o resto hoje é resto, sabe? Eu quero ver ele feliz na condição que ele é e que ele tem hoje, sabe? A gente sente um orgulho muito grande por você falar, né? Porque você fala com muita propriedade enquanto mãe, você fala que você não é técnica e tal, mas você sabe muito, 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 muito. E com certeza as mães aqui, as famílias assistindo vão levar isso para si, vão ter como experiência, né? Porque você tem muita garra, você é uma mulher forte. Então, finalizamos assim, né, com essas palavras da Luciane. Queremos agradecer você que acompanhou aqui a gente. Não esqueça se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva aqui no nosso canal do podcast, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com as mães, com as pessoas aí que você acha que vai se beneficiar de tudo que a gente conversou aqui e esperamos vocês para o nosso próximo episódio.